Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que enquanto eu oro, Senhor Jesus, por esta pessoa que está ouvindo, a tua presença, Senhor Jesus, venha se apoderar desta pessoa, que o teu Espírito, Pai, venha inundar o coração dessa pessoa e ela venha transbordar de ti, que ela venha sentir, Senhor, a tua poderosa mão sobre a sua vida. Enquanto eu oro na palavra, Senhor Jesus, em cima da palavra que o Senhor me direcionou, Pai, contra toda inveja, contra todo o mal, Senhor Jesus, que se levanta contra a vida desta pessoa, contra os olhares maldosos, Senhor Jesus, contra aqueles, Pai, que não podem, Senhor, ver essa pessoa prosperar, Senhor. Talvez seja alguém que diga: eu não tenho nada a qual as pessoas possam invejar, mas simplesmente o sorriso dela, simplesmente ela estar de bem com a vida, simplesmente ela carregar a tua presença, ou simplesmente, Pai, ela ter uma família bem sucedida, simplesmente ela ter bom relacionamento com as pessoas, algo que ela possui causa inveja em alguém, algo que ela possui é motivo de olhares maldosos sobre a sua vida. Eu quero te pedir, Senhor, a tua proteção sobre esta vida. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. Eu sou a Juliana Vaz, do canal Seja Servo, e te convido a ficar comigo até o final dessa oração, porque o Senhor deseja te abençoar. Eu faço essa oração em cima da palavra que o Senhor me direcionou em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, aonde começa a falar de Saul, que as mulheres dançavam e começaram a declarar elogios a Davi. Davi que serviu a Saul, Davi que derrubou Golias quando ninguém se habilitou no exército de Saul a lutar com o gigante. Todos os soldados tremiam de medo do gigante. Davi, que era só um jovem, que era só um menino, ele vai para o campo de batalha com o gigante, porque Deus era com ele, ele sabia que Deus era com ele, ele não temeu a afronta do gigante ao exército de Israel. E ele foi, derrubou esse gigante, ele se tornou um servo leal do rei Saul. E Saul, depois que viu o crescimento de Davi, quando as pessoas começaram a notar o crescimento de Davi, Saul começou a invejar Davi. Saul começou a entender que Deus estava com Davi e começou a invejá-lo, buscando até mesmo a morte de Davi, aquele que era um servo leal. E quantos têm passado por isso? Quantas pessoas que chegam a abençoar, que chegam a chorar com pessoas que estão abaixo dela, ou talvez até no mesmo nível, mas que não podem estar acima delas. Quantas vezes nós vemos pessoas que não suportam que o outro cresça, que o seu próximo cresça, que o seu amigo cresça, que o seu irmão cresça, até pais que não suportam que os seus filhos cresçam, filhos que não suportam que os seus pais cresçam. Às vezes o problema está perto de nós, às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa família, como os irmãos de José que invejaram José, como os irmãos de Davi que invejaram Davi, que não criam naquilo que Deus tinha sobre a vida de Davi, tinham raiva dele. Tinham raiva, os irmãos de José tinham raiva de José por causa dos sonhos de José. Tinham inveja dos sonhos de José. Da mesma forma, Davi enfrentou dificuldade com a sua família. E quantos têm atravessado, quantos, talvez seja o teu caso, pessoas no teu trabalho que eram tuas amigas, até o momento que vocês caminhavam no mesmo nível, e talvez tu tenha desenvolvido tanto no trabalho a ponto de ser promovido, de ganhar um outro cargo, de se tornar um líder.
pessoas começaram a falar mal de ti, falar mal da tua pessoa. Eu peço nesse momento, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, ajudar e fortalecer, Senhor Jesus, esse homem, essa mulher. Eu peço, meu Pai Santo, Deus vivo, que todos os olhares de inveja que se levantam contra a vida deles, Senhor, sejam repreendidos na autoridade do Espírito Santo. Que a inveja não tenha força de destruir, Senhor. Que a inveja não tenha força de abater, Senhor, este homem. Que não tenha força de paralisar, Senhor, esta mulher, Pai. Os olhares invejosos, Senhor, são como feitiçarias, Pai. São, Senhor Jesus, a tua palavra diz: eis que é chegado o poder das trevas. Foi o Senhor mesmo quem disse, quando te procuravam, Pai Santo, quando te procuravam para te entregar, Senhor Jesus, à morte, mas o Senhor disse: ninguém me entrega, eu mesmo me entrego. E o Senhor disse: eis que é chegado o poder das trevas. As trevas têm poder, mas hoje nós queremos cancelar todo o poder do inimigo, fechando a nossa mente, Pai, blindando, bloqueando, Senhor, a nossa mente para todas as setas malignas e toda a investida das trevas. O Salmo 91 diz: não temerás seta noturna, nem seta que voe de dia. Não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia. Que esse homem não venha temer as setas malignas que rodeiam ele. Que ele possa continuar avançando, que ele possa continuar crescendo, que ele não tenha medo de crescer por causa daqueles que andam invejando, por causa daqueles que não têm capacidade de conquistar muitas vezes e acabam colocando os olhos naqueles que conquistam, por causa daqueles que não têm coragem de fazer muitas vezes e invejam aqueles que têm coragem de se levantar, de colocar a mão, aqueles que têm coragem de inovar, aqueles que têm coragem de fazer aquilo que ninguém faz. Quantas vezes os inimigos têm se levantado, Pai? Enquanto está tudo parado, Senhor, não há levante, mas quando alguém começa a se movimentar, quando alguém começa a fazer algo para Ti principalmente, Pai, para o reino principalmente, Senhor Jesus, pessoas começam a se levantar, inveja começa a se levantar. Pai Santo, Deus vivo, quantas vezes, Pai, pessoas estão dentro da Tua casa, Senhor, paradas, sem se mover, Senhor Jesus, e o Senhor traz pessoas, Pai. O Senhor converte vidas, e o Senhor começa a usar essas vidas, Pai, aqueles que estavam há tanto tempo dentro da Tua casa, cansados, desanimados, parados, começam a sentir inveja daqueles que são usados por Ti. Espírito Santo, nós também não somos livres, Pai, nós também, o inimigo quantas vezes tenta plantar inveja na nossa mente, Senhor. Quantas vezes, Pai, o inimigo tenta nos atingir, Senhor Jesus, não sendo invejados, mas plantando inveja dentro de nós. Que nós possamos identificar, Senhor, qualquer sentimento maligno, Pai, que esteja brotando dentro do nosso coração. E nós possamos identificar, Senhor Jesus, e denunciar aos céus, Pai, aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está sendo gerado dentro de nós, como o próprio Davi, que acabou pecando contra o Senhor, quando gerou um sentimento de adultério dentro do seu coração, e esse outro sentimento, porque a Tua palavra diz que um abismo chama outro abismo, e esse outro sentimento foi gerado um sentimento de assassinato, a ponto de assassinar um homem leal. Como Davi foi cegado, Senhor Jesus, pelo pecado, Pai. Ele invejou Urias por causa da mulher que Urias tinha. Ele cobiçou a mulher do seu próximo, cobiçou a mulher do seu soldado fiel, de um dos seus valentes. Alguém que era tão leal que mesmo caindo, mesmo na armadilha que Davi armou para ele, para que ele fosse para casa e não tivesse descoberto que Davi tinha tido relações com a sua esposa, com a esposa de Urias. Mesmo assim, bêbado, Urias não foi para sua casa. Urias era tão leal, era tão fiel a Davi,
que não teve coragem de se deleitar com a sua esposa enquanto seus soldados, seus colegas de guerra estavam no campo de batalha, como também Davi deveria estar. Senhor, que nós estejamos nos lugares, Pai, onde o Senhor preparou para nós, nos momentos que o Senhor preparar, a fim de que o inimigo não venha nos tentar, Senhor Jesus, quando nós estivermos em lugares indevidos, em horas indevidas, Pai. Que nós sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo para cumprir toda a Tua vontade, Senhor. E que toda tentação seja repreendida, que nós possamos resistir à tentação. Assim como Jesus resistiu à tentação do diabo no deserto, porque o diabo tentou Jesus. Mas Jesus venceu o diabo no deserto, venceu o Satanás e as suas tentações. Pai, que os nossos olhos sejam convertidos a Ti toda vez, Pai, que alguém conquistar, que nós, Pai, viemos abençoar essas pessoas, que nós viemos abençoar conquistas do nosso próximo, Pai, que nós sejamos abençoadores, Senhor Jesus, que nós viemos orar para que ainda mais prosperidade haja sobre a vida do nosso próximo, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, Pai, que nós sejamos um canal de bênção, Senhor Jesus, para que também as Tuas bênçãos nos alcancem, Pai. E nós viemos a desejar, Senhor, a bondade e a prosperidade na vida do nosso próximo. E, Senhor Jesus, sejam confundidos, Pai, todos aqueles que nos desejarem o mal, que desejarem, Senhor Jesus, que nós viemos a cair de cargo, que desejarem que nós viemos a tropeçar os nossos passos e cair, Senhor, e ficar à beira do caminho, para que não viemos a prosperar. Senhor, expulsa do nosso caminho todo o mal. Expulsa toda a inveja. Afasta de nós, Senhor Jesus, o homem invejoso, a mulher invejosa. Revela, Senhor Jesus, todos aqueles que se aproximam com intenção errada, com intenção maldosa, todos aqueles que estão disfarçados, Senhor Jesus, muitas vezes até de amigos, muitas vezes estão próximos de nós, muitas vezes os nossos próprios parentes, Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor, e traz revelação de quem verdadeiramente tem o desejo de ver o Teu filho crescer, de ver a Tua filha prosperar. Aqueles que se alegram com a vitória, Senhor Jesus, dos seus amigos. Estende as Tuas mãos, Pai Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E nos livra-nos, Pai, do espírito de Saul, o espírito que se levanta, Senhor Jesus, com inveja, quando vê alguém acima dele, crescendo mais do que ele, prosperando mais do que ele. Estende as Tuas mãos, soberana, Pai. E protege o Teu filho com os Teus escudos. Protege a Tua filha, Pai. Nos dá livramento, Senhor Jesus. Porque o Senhor disse para Abraão: Abraão, eu sou o Teu escudo, o Teu grandíssimo galardão. Sou eu que te protejo, sou eu que te guardo. Confia em mim, porque estarei contigo e serei contigo onde quer que Tu fores, onde quer que Tu andares. Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor guardou cada um dos Teus servos, Pai. Assim como o Senhor guardou Moisés, Senhor Jesus, da inveja dos seus próprios irmãos, Pai. De Arão e Miriam, que se levantaram contra Moisés, achando que eles também eram merecedores de falar com o Senhor face a face, mas foi o Senhor quem escolheu Moisés. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor escutou, Pai, aquilo que ninguém escutou. O Senhor ouviu Miriam falando mal de Moisés. Assim, Pai, o Senhor tem ouvido o nome do Teu filho nas rodas, o nome da Tua filha, Senhor Jesus, a ocultas, Pai, sendo mencionado, Senhor Jesus, com desprezo e com horror. Sendo mencionado às escondidas, Pai, e na frente, Senhor Jesus, com sorrisos.
com graças. Mas atrás, Senhor Jesus, quantos, Pai, que batem nas costas, quantos, Senhor Jesus, que abraçam o Senhor, mas estão ali invejando, torcendo para a queda, torcendo para a falência, torcendo para que o homem feche a empresa, torcendo para que a mulher feche o salão, feche a sua empresa, feche a sua pet, feche o seu comércio, o seu mercado. Oh, Espírito Santo, estende as tuas mãos, por favor, meu Pai. Dá livramento, Senhor Jesus. Dá livramento, Senhor Jesus, para aqueles que têm prosperado e fazem eles continuarem prosperando. Dá livramento, Senhor Jesus, de toda inveja, de todo olho grande, de toda obra de feitiçaria, de tudo que fizeram, Pai, que ofertaram, Senhor Jesus, chegaram a ofertar, Senhor, aos demônios, Pai, para que empresas venham a fechar, para que igrejas venham à falência, venham a fechar, para que pastores venham cair, fazem apostas, para que pessoas, Pai, venham sair das suas posições. Oh, Espírito Santo, estende as tuas mãos. Eu te peço, por favor, Senhor Jesus, eu creio no teu poder, Pai. O teu poder e a tua revelação, Pai, sobre quem se aproxima de nós. Abençoa, Pai, os olhos do teu filho, dá olhos espirituais para que ele possa ver. Ajuda ele, Senhor Jesus, a se chegar mais a ti, Senhor, para que o teu Espírito venha revelar, Senhor, todo o mal. Que o teu filho, Pai, ele possa ser conduzido em cada passo pela tua presença. Que o teu filho não inicie o seu dia, meu Pai, sem se alinhar com o céu e com seus propósitos. Para que ele não seja surpreso, para que ela não seja surpreendida, meu Pai. Mas que o Senhor esteja sempre adiante e possa surpreender, Senhor, os inimigos, e possa surpreender o invejoso com ainda mais bênçãos sobre a vida do teu filho e da tua filha. Cobre com o teu sangue, passa, Senhor, da planta do pé até o alto da cabeça, Senhor Jesus, o teu sangue poderoso derramado na cruz do Calvário. Pelo teu sangue, Senhor Jesus, nós seremos protegidos, meu Pai. Assim como no Egito, no dia, Senhor Jesus, que o Senhor resolveu tirar o povo do Egito, Pai, aonde o Senhor orientou o povo a passar o sangue nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro. Hoje, Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, meu Pai. O sangue de Cristo, Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário, ele está sobre as nossas portas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho e sobre tudo que nós pusermos as mãos, sobre o nosso ministério. Abençoa o ministério, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, Pai. Livra ministérios da inveja. Livra, Senhor Jesus, a inveja dentro da tua casa, meu Pai. Livra, Senhor Jesus, aqueles que operam a tua obra, aqueles que fazem a tua obra, Senhor Jesus, da inveja. Cobre-os com o teu sangue, com a tua graça, com o teu poder. Aqueles, Pai, que são graduados, que estudam, que passam dias e noites estudando. Aqueles que buscam fazer curso, Senhor Jesus. Aqueles que buscam se especializar. Aqueles que buscam, Pai, manter a sua vida em movimento. Aqueles que têm uma boa saúde. Guarda, Senhor, livra, protege, estende as tuas mãos, cobre com teu sangue. Livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Se tu chegou até aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, é porque Deus quer abençoar a tua vida. E assim como tu foi abençoado através desta mensagem, eu também te convido a deixar um
gostei nesse vídeo, um joinha nesse vídeo e a compartilhar com outras pessoas, porque pessoas estão sem força. É momento de oração, é momento de busca, de consagração, de jejum, de busca pela palavra do Senhor. Há momentos difíceis, pesados, de trevas, onde pessoas estão sem força para orar. E essa oração pode ajudar a levantar muitas pessoas que estão sendo atingidas por inveja, por olhares maldosos, por pessoas que não querem crescer, na verdade querem que aquele que está crescendo, ele pare o seu crescimento. E eu te peço, seja usada por Deus como um instrumento, através de um clique, através da tua agenda de contatos, manda para 2 ou 3 pessoas, talvez tu nem imagina, mas alguém próximo de ti precisa de uma ajuda, precisa de um socorro, talvez esteja passando por um momento muito difícil e essa oração vai chegar como um bálsamo na vida dessa pessoa. Essa oração vai chegar para ajudar essa pessoa, para fortalecer essa pessoa. Talvez ela não tenha força de orar, talvez ela não consiga mais orar, se colocar na presença de Deus, e essa oração ela vem revitalizar, revigorar a vida dessa pessoa. Eu te convido também a se inscrever no canal, se tu ainda não é inscrito, e a ficar conosco recebendo mensagens de fé, de fortalecimento e de entendimento da palavra de Deus, e tu serás uma bênção e Deus vai te abençoar grandiosamente. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.